Com certeza, Dogman é uma das franquias mais famosas do mundo inteiro. E nela tá um dos vilões mais amados de todos os tempos, Pete, o gato. Malvadão! Mas será que você sabe como foi a evolução desse personagem criminoso nos livros, games e filme do cachorro policial? Ele não vai arruinar os meus planos malignos! Conhecido como o gato maligno de todos os tempos, ele é o terror de OK City, o lugar em que se passa a história de Dogman. Mas se engana quem pensa que a primeira aparição foi nos livros do cão policial herói. Na verdade, esse gato malvado teve a sua estreia em outro quadrinho de Dav Pilkey. Isso aconteceu na história Super Bebê Fraldinha 2, A Invasão dos Ladrões de Penico, lançada em 2011. Nela, o ajudante do vilão principal do Bebê Fraldinha, o terrível cientista Gilbert Dinkle, tem a intenção de roubar o banco de Jean. Para isso, o vilão utiliza sua grande invenção, o Liquidificador 2000, que transforma as paredes em água, permitindo que toda a segurança desapareça, dando aos vilões todo o acesso ao dinheiro. E por mais que o gato já falasse normalmente como uma pessoa, ele ainda andava em 4 patas como um gato comum. Viu só? A origem do Pete vem de antes do primeiro livro, que foi lançado 5 anos depois. Mas essa foi só a primeira aparição da longa jornada que estava só começando do maior gato vilão de todos. Então se prepare e pega a sua pipoca. Tá começando mais um Teen Videos. A história do Pete continua no primeiro livro de Dogman, lançado em 2016, quando o oficial Knight e o cachorro Greg são expulsos da delegacia pelo xerife da cidade, por estarem com os pés sujos em cima do sofá. Enquanto Pete e seu mordomo planejam um ataque no parque, ele percebe a presença dos 2 policiais e resolve dar um jeito neles, colocando uma bomba armadilha para a dupla desarmar. Aqui a gente vê uma diferença com o filme, porque nos quadrinhos de fato é uma bomba que fere os 2 agentes da lei. Mas no longa, a explosão acontece no parque e não em cima de um prédio, como rola no trailer. Logo em seguida, o Pete descobre pelos jornais que foi justamente o ataque dele no parque que ajudou a criar o Dogman. Por isso, ele precisa resolver o problema utilizando um aspirador de pó gigante para destruir o policial cachorro. O plano não dá certo porque a máquina explode e o vilão é preso. Mas quem acompanha a história do Dogman sabe que é justamente um plano maligno da prefeita da cidade, que faz o Pete escapar da cadeia. No mesmo livro, muita coisa acontece, mas vamos deixar isso pra lá agora, porque você vai descobrir na produção. O interessante sobre os quadrinhos do Dogman é que não necessariamente as histórias são contadas de forma cronológica, tanto que o passado dele só vai aparecer lá na frente. Em Dogman Desgovernado, o livro 2 foi lançado em dezembro de 2016. Pete e o vilão já não tá mais causando problemas na cidade porque tá preso, mas curiosamente existe alguém roubando as lojas da cidade, e uma imagem misteriosa mostra o ladrão com as pernas do vilão. Quando Pete descobre que existe alguém se passando por ele, o gato resolve escapar da cadeia criando uma imagem feita de papelão dele mesmo. Mas como todos os planos do antagonista acabam criando coisas esquisitas, a imagem dele acaba recebendo o spray da vida. E é aí que o Flat Pete, em 2D, ganha vida própria por um breve tempo. É curioso que os planos do personagem sempre dão errado. É quase como se ele quisesse ser um vilão, mas algo dentro dele não permitisse. Será que na verdade ele é um gatinho do bem? Desde essa história a gente descobre que ele sempre quis que as pessoas gostassem dele, mas como vamos ver em seu passado, ele é carente e não sabe como conseguir o afeto dos outros. O engraçado é que ele utiliza um raio do amor para fazer as pessoas gostarem dele. Foi um erro, porque o único lugar onde todo mundo não o seguia era na cadeia, e ele teve que se prender sozinho. Em Dogman 2, o grande mistério é resolvido somente no final, quando o impostor que estava nas sombras se passando pelo gato é revelado como um outro grande vilão de Dogman, um certo peixe. E você? Teria um clone seu para realizar as suas tarefas? Comenta a hashtag clone pra gente ficar sabendo. Na cadeia, durante a história do livro Dogman, o conto dos 2 gatinhos, lançado em 2017, Pete consegue escapar utilizando alguns balões que o Big Jean deu a ele, e em seu laboratório ele comete o seu maior erro como vilão, e também o seu maior crime. No primeiro livro, o Pete tinha um mordomo,
mas o demitiu porque ele era muito lerdo. Uma vez fora da cadeia, ele percebeu que a falta de um mordomo deixou o seu laboratório sujo e então resolveu que precisa de alguém para limpar tudo e ajudar com os crimes. Na internet, ele compra uma máquina de clonagem, mas não lê direito as instruções. Isso acaba dando vida ao Lil Pete, mas como vilão, invadir bancos, explodir bombas ou até mesmo construir máquinas violentas é normal para alguém que é o antagonista de uma história. Agora, a maior maldade dele foi abandonar o seu clone que era uma criança. Em Dogman e o Super Gatinho, lançado em 2017, o Pete tem que lidar com os erros que ele cometeu. Infelizmente, ele ainda pensa que o seu clone Lil Pete é alguém que deveria ser malvado assim como ele. Por causa disso, ele resolve visitar o seu filho que foi adotado pelo Dogman. E por isso ele se disfarça de babá para cuidar do Lil Pete enquanto o policial cachorro trabalha. Sua ideia era se aproximar de Lil para torná-lo um vilão assim como ele, enquanto os dois trabalham construindo um robô, que futuramente vai ser o 80 HD. Quando consegue a confiança do pequeno, o Pete revela ter se disfarçado de babá e explica que só fez isso porque a polícia tá procurando por ele e que precisa de ajuda. Lil quer ajudar o seu pai e agora o Pete acha que ele vai poder treinar o seu clone pra maldade, mas o gatinho nega e diz que vai ajudá-lo de um jeito diferente. Nessa trama, os dois personagens se disfarçam com fantasias de super-heróis. Tudo um plano do Pete para se aproximar de seu filho. E essa é a origem do Cat Kid, o herói que o Lil se tornaria no futuro ao lado do Dogman. Certo dia, o Pete apareceu mais uma vez disfarçado na casa onde o Lil está morando. Mas agora ele deseja levar o seu clone embora. Não porque quer levá-lo à força, mas sim protegê-lo. Esse é o primeiro momento em que vemos o Pete se preocupar de verdade com o Lil. E vale a pena lembrar que nessa época ninguém fazia ideia de como foi o passado do vilão, e por isso a gente não sabia como ser um pai era difícil para ele. Em Dogman, o Senhor das Pulgas, lançado em 2018, o Pete tenta salvar o seu filhote clone das garras do Pig, que é um outro vilão desse universo. Mas para isso ele vai precisar se revelar para a polícia e mais uma vez ser preso pelos crimes que ele cometeu durante todos esses anos. Ao final dessa história, finalmente o Pete revela que sente sim algo pelo seu pequeno clone. E aí ele vai preso, mas com a promessa de ser um gato melhor. Sabe o que tornaria você uma pessoa melhor? Se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. É justamente a partir da história em quadrinho Dogman Briga Selvagem, também lançada em 2018, que o Pete começa o seu processo de cura da criminalidade. Ele recebe da justiça o direito de falar com o Lil Pete enquanto tá pagando pelos crimes que ele comete, mas durante as conversas ele não acredita em si mesmo e diz que é melhor o pequeno Lil ficar longe. Essa história não é focada no relacionamento dos dois, porque existe um outro problema envolvendo o Dogman que não vem ao caso. Mas a gente pode dizer que finalmente o Lil tocou o coração do pai. E agora, ao invés de um vilão que tinha planos de destruir a cidade, a gente tem alguém tentando se aproximar de verdade do filho. Não para torná-lo um antagonista, mas para ser uma família. Em 2019, Dav Pilkey lançou o livro Dogman Pra Quem a Bola Rola, que até hoje é um dos livros que mais chocaram os fãs. Quando Pete descobre que vários cachorros receberam perdão da justiça, mas ele não, o gato fica furioso. E todos pensam que ele voltaria a ser um vilão. Mas ao contrário disso, ele resolve fazer uma revolução na prisão. É quando o diretor da Cat Jail aparece dizendo que o Pete também foi perdoado e que agora ele é um gato livre. Fora de lá, ele mostra pra Lil a casa em que eles viveriam, seu antigo laboratório. Mas ele fica preocupado em abandonar o Dogman. Pete tenta explicar que tudo que ele tá fazendo pra impressionar e proteger ele é porque ele mesmo nunca teve isso do próprio pai. E se você acompanha os nossos vídeos sobre esse universo, sabe que a gente tá falando de um dos vilões mais terríveis de Dogman, o Vovô Crude, pai dele. Por ser muito bonzinho, o clone do ex-vilão pede para que eles encontrem o vovô, mas o Pete não quer ouvir nada disso. E a gente sabe o porquê. Crude é um gato terrível, e ele sim merece o título de ser o pior do mundo. Lil pede que o robô encontre o pai que abandonou o Pete, e é exatamente o que ele faz. Na opinião do gatinho, é a hora do perdão.
enquanto Pete diz que nunca vai perdoar porque foi abandonado. É quando Leo diz que também foi abandonado pelo pai, mas sempre o perdoou por isso. Essas palavras entraram no coração do ex-vilão e ele tenta dar uma chance ao seu pai perdido. Mas nessa trama, o próprio vovô Crude informa que nunca sentiu amor pelo filho. É nesse momento que a gente descobre a verdade, que é o motivo do Pete ter se tornado um vilão e como foi difícil para ele ser pai. A figura paterna era o grande motivo dele ser um gato ruim, e toda a sua jornada até aqui foi no fundo só um personagem que sempre quis ser bom, mas não sabia como. É importante lembrar que o Leo é o clone perfeito do seu criador. No fundo, o filhote abandonado pelo pai sempre esteve lá, mas precisava ser libertado. Do 8º livro em diante, a jornada do Pete continua com ele sendo um bom pai e até iniciando uma amizade com o Dogman, enquanto outros vilões, como o próprio vovô Crude, causam problemas na cidade. Agora a gente vai pensar nesse personagem desde a sua construção. Dav Pilkey, o criador de Dogman, pensou em construir um gato laranja justamente porque essa cor é familiar em personagens gatos para crianças, como é o caso do Garfield e do gato de botas da DreamWorks. Ele também colocou listras pretas no personagem porque de um jeito engraçado isso lembra um uniforme de prisão. E o Pete é um personagem que vai parar na cadeia muitas vezes, sem falar que o seu principal inimigo é um policial. Isso cria uma dinâmica interessante. Vale lembrar que desde o início a ideia da cauda amassada sempre foi um mistério, mas é claro que isso é mais um crime cometido pelo pai do Pete. Ou seja, ainda tem muito que se descobrir sobre esse personagem. E você pode contar com esse canal para te falar todos os segredos de Dogman antes e depois do lançamento do filme em janeiro de 2025. Até lá, você pode curtir mais 2 conteúdos que a gente separou. Nos vemos no próximo vídeo. Até logo!